Beleza? Já estamos aí ao vivo. Mais um programa entrevista com o especialista. Meu nome é Rafael Jesus. Eu faço parte do grupo BNI Prosperidade. Sou o coordenador de educação. Já chegando aí os nossos queridos membros, parceiros, Danilo, André já estão conosco. E hoje nós vamos fazer a live da entrevista com o especialista. E o especialista dessa semana é o nosso querido Danilo Assis, representante da Mastermind de Treinamentos. Deixa eu chamar aqui o Danilo para participar. Fala, Danilo. Fala, Danilo. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia? Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Mas tá dando retorno. Mas tá dando retorno. Tá dando retorno? Às vezes Colocar um fone, alguma coisa. fone, alguma coisa. Vamos ver se fica melhor aqui. Obviamente Está com 12 Viana. 12 Viana. Então seja, Ou seja, enquanto a gente vai iniciando as preparações técnicas. Aí, ó, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Beleza, agora tô ouvindo. Tá dando retorno não, tá ótimo. Beleza. Tá ótimo. Qualquer coisa, você avisa aí, tá bem? Você avisa que a gente arruma aqui. Beleza? Tá joia, Vamos perfeito. só, Perfeito. enquanto os nossos convidados, nossos amigos vão entrando aí, essa live está acontecendo aqui ao vivo, também vai ficar gravada no IGTV, então é um material que você pode estar, as pessoas podem estar acessando depois, e para você que está acessando em um outro momento também, seja muito bem-vindo. Nós somos parte do grupo BNI Prosperidade, é um dos grupos da franquia do BNI. BNI é a sigla de Business Network International. É uma organização de networking profissional, de troca de referências qualificadas, a maior e melhor organização do mundo, presente em mais de 73 países, com quase 300 mil membros e mais de 10 mil grupos. Francisco Campos chegando aí também, seja bem-vindo. Mais de 10 mil grupos, nós fazemos parte de um dos grupos, que é o BNI Prosperidade em Belo Horizonte. E todas as semanas nós temos as nossas reuniões que acontecem às terças-feiras pela manhã, de 7 às 8h30. Então, se você é empresário, quer divulgar os seus serviços, seus produtos, conhecer uma rede de networking profissional, basta nos enviar um direct, a gente vai enviar um convite para vocês. É gratuito, é online, é uma ótima forma de realmente estimular a nossa economia, a nossa troca de referências qualificadas de negócios. Assim nós trabalhamos, nós somos um grupo com mais de 25 empresários e hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais do Danilo. Danilo que hoje na nossa reunião de manhã fez a sua apresentação principal, ele teve 10 minutos para se apresentar, explicar um pouquinho para a gente como que funciona o trabalho da Mastermind, dos treinamentos. E é isso que eu já vou começar aqui com você, Danilo, pedindo para você se apresentar, contar um pouquinho da história da sua empresa, contar um pouquinho da sua história de forma bem breve, para a gente já entrar de fato para o que interessa, que é falar sobre esse treinamento maravilhoso, essa empresa maravilhosa que é a Mastermind. Rafa, obrigado pela oportunidade, pela pergunta. Eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de falar sobre o Mastermind, sobre o Napoleon Hill, contar um pouco da minha história também. O Mastermind é uma escola de negócios e líderes que representa a Fundação Napoleon Hill aqui no Brasil e nos países da América Latina e língua portuguesa. Então, nós estamos hoje levando a bandeira do Napoleon Hill para muitos países, né? O Mastermind é a maior franquia da Fundação Napoleon Hill e ela é brasileira, né? E isso dá um orgulho danado para a gente, né? Olha, que bacana. Saber que nós fazemos parte desse movimento de levar as ideias, levar o pensamento e o legado que o Napoleon Hill trouxe para o mundo. Nós estamos participando aí de uma forma muito ativa pelo mundo, fazendo isso. O Mastermind está no Brasil há 22 anos, já foram mais de 120 mil líderes treinados, né, em todo o Brasil. Somos hoje em atividade aproximadamente 150 instrutores
E o que nós fazemos é entregar novas habilidades, as habilidades que o mercado absorve, Aham. são as 17 leis do êxito de Napoleão Hill, para a vida e para a profissão das pessoas. E a gente faz isso com foco em resultados, né? Pegando mesmo o desenvolvimento das habilidades, das atitudes, trazendo isso para a aplicação prática, com foco em resultados. Então, as pessoas que gostam de autodesenvolvimento, de alta performance, que querem melhorar as suas habilidades e competências, ao passarem pelo treinamento, elas vivenciam a experiência e o resultado e percebem que a mudança de hábito é o que acaba ficando, né? E o hábito, a própria palavra diz, né? Aquilo que habita em nós, você muda os seus hábitos e insere, né? Coloca outros hábitos, outros bons hábitos na sua vida que vão permanecer para uma vida inteira aí de resultados. Legal. Eu estou no Mastermind há 6 anos, sou farmacêutico bioquímico de formação, especialista em gestão integrada da qualidade, especialista nas ciências do sucesso pela Fundação Napoleão Hill dos Estados Unidos e sou instrutor e diretor da região Centro-Sul de Minas Gerais, que vai daqui de Santa Luzia, Lagoa Santa, até Juiz de Fora, né? Passando por Belo Horizonte, Contagem. É uma região bem grande de Minas Gerais. Aham. Eu e a minha esposa, Lígia Mendes, e a gente está aí capitaneando essa regional e para a gente é um prazer imenso poder fazer isso. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho e adoro fazer o que nós fazemos. Legal, legal. Muito bom. A gente vai estar falando aí, você que iniciou a carreira no mundo da farmácia, eu conheço um pouquinho da sua história pessoal e enquanto os nossos amigos vão chegando aí para a nossa live, conheço um pouco da sua história pessoal, mas você realmente, de fato, se encontrou no Mastermind porque tem um propósito muito grande. A gente vai falar sobre isso, sobre o serviço. É um tema muito interessante, extremamente atual. Na verdade, é um tema que sempre foi atual, né? A questão da liderança. Mas ainda mais em momentos de crise. Os momentos de crise são aqueles que vêm para testar, de fato, as lideranças. E a gente tem acompanhado aí os noticiários. A gente tenta não falar muito de política, mas é importante a gente pegar alguns exemplos de como a liderança pode impactar no direcionamento dos negócios, no direcionamento das empresas, no direcionamento dos países, enfim, de alguma comunidade. Exemplos é o que realmente não falta para a gente. Mas fala um pouquinho para a gente do propósito do Mastermind e também fala para o pessoal aí colocar o dedo no coração para a gente curtir a nossa live, mandar o aviãozinho aí para quem você gostaria que participasse, que conhecesse, que ouvisse alguma mensagem positiva. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. O Mastermind, uma das leis do triunfo é realmente essa atitude mental positiva. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e como colocar a sua liderança dentro da sua organização. Mas fala para a gente um pouquinho sobre esse propósito. O que te atraiu mais na Mastermind? Essa pergunta é muito boa e pertinente também, né? O que mais me atraiu no Mastermind, quando eu fiz, confesso a você, com um interesse muito pessoal. Eu não imaginava que eu ia encontrar o que eu encontrei dentro de uma sala de treinamento. Então eu fui no momento em que eu conheci o treinamento, eu estava numa posição de liderança na minha vida, estava gerenciando um laboratório público, então era muitos desafios, né? Muitos entraves que surgiam, e eu percebia que eu precisava de um traquejo diferente. Né? Eu era muito novo na época, se eu não me engano, eu estava com 25 anos de idade, e precisava de recursos, precisava de técnicas, queria fazer com que as coisas dessem certo e dessem certo de forma mais rápida. E aí eu fui em busca do treinamento. Quando eu fui percebendo o que era entregue no treinamento, né, que eu acabei de dizer que é esses traqueios, mas se eu for falar numa linguagem mais popular, né, o Mastermind entrega muitos macetes para a gente, né, que às vezes com o passar do tempo só e com muita experiência, quebrando muita cara, é que você vai aprender aquilo. Então, você economiza tempo e potencializa suas ações. E eu fui percebendo que
sempre por gostar muito de buscar mais conhecimento, né, estudar muito, eu percebi que a maioria dos profissionais, eles não têm isso na faculdade, nas escolas normais, né? Não é cultural. A nossa cultura acadêmica ela é voltada muito para a teoria. Né? A Uhum. gente faz um período de estágio que é muito curto perto do tempo que nós desenvolvemos Olha, trabalhando teoria. Daniel, eu vou te interromper rapidamente, porque isso é algo que eu sempre falo e uma coisa que eu penso de fato, que a gente tem um déficit educacional nesse sentido, né? O que poderia estar sendo ensinado na escola de mais de empreendedorismo, de gestão financeira, de comunicação, enfim, a gente está muito pautado dentro da teoria e quando a gente vai para a vida a gente sente falta de tudo isso. O conhecimento é igual você demonstrou hoje, ele é a base, mas ele não te faz crescer, né? São as habilidades, né? São essas atitudes, esse traquejo que você falou. Ali nos 10 minutos eu não tive um tempo, porque aquela analogia ela é bastante profunda, né? Sim. Agora, quando a gente pensa que o conhecimento ele é até dinâmico, ele até se movimenta, a gente vai adquirindo mais conhecimento. Mas se você só nutre o seu conhecimento, você fica no mesmo lugar. Se você não expressa esse conhecimento de alguma forma, se você não coloca em prática, né, não transforma aquilo numa habilidade, não treina esse conhecimento, nada acontece. Né? Então, é por isso que eu fiz a analogia, né, dos galhos, dos frutos. Né? A árvore ela não consegue reproduzir ou crescer se ela não tiver essa parte que movimenta, né, que cresce. E as habilidades, as atitudes é que fazem isso com a gente. Então, eu fui percebendo isso e percebendo que liderança é algo muito mais complexo, é algo muito mais denso, né? Porque quando você faz alguma coisa, quando você diz alguma coisa, da maneira que você faz, da maneira que você fala, influencia as outras pessoas, as pessoas que estão ali perto de você. Então, todos os dias você está liderando pessoas. Na verdade, todos os dias a gente está conduzindo pessoas, conduzindo pessoas. Se você estiver conduzindo as pessoas para um lugar melhor, você está trabalhando liderança. Se você estiver conduzindo as pessoas para um lugar pior, é tudo, menos liderança. Sim, sim. Né? Então, eu percebi que tinha algo dentro de mim que me dizia que eu podia contribuir mais com as pessoas que estavam próximas a mim e fazer isso de forma consciente. E, sempre, como eu disse, eu sempre gostei muito de conhecimento e eu me descobri porque acredito que a comunicação é algo que eu tenho forte dentro de mim. Então, eu poderia ser um veículo aí para levar essa boa nova, né? Essas boas notícias. Né? A notícia é aquilo que transforma a realidade. Né? Então, eu levo isso muito a sério. Eu acredito que nós somos os confidentes da esperança, vamos dizer assim, né? Que a gente leva uma boa nova para as pessoas. E ainda mais quando você comenta que a missão da Mastermind é formar líderes socialmente responsáveis. Né? Fala um pouquinho sobre esses socialmente responsáveis. Aonde que a Mastermind entra nisso e aonde que isso entra no planeta, né? Na organização, no mundo. A ideia é o seguinte, a causa do Mastermind é transformar as pessoas em líderes e empreendedores socialmente responsáveis. E quando a gente fala em empreendedores, as pessoas pensam, eu tenho que ser um empresário, eu tenho que ter uma empresa. Na verdade, não é isso. A palavra empreendedor hoje ela tem uma conotação muito mais ampla. Né? Você pode trabalhar no serviço público, por exemplo, ou estar de carteira assinada e ser um empreendedor dentro da empresa que você está nela. Né? Galgar novas posições, galgar crescimento, buscar conhecimento e desenvolvimento de novas habilidades. Isso é ser empreendedor também, né? Um empreendedor interno, ali, vamos dizer. E quando a gente traz essa união de ideias, né? O empreendedor socialmente responsável, é esse papel mesmo de desenvolvimento de lideranças, mas uma liderança que pensa no outro. Né? A regra de ouro que o Napoleão Hill traz é você fazer aquilo que você gostaria que fizessem com você se estivessem na sua posição. Eu acredito muito que é você dar a mão a outra pessoa e falar, olha, esse caminho aqui é o caminho que dá certo, vem comigo, porque quero te conduzir, quero te levar, vamos crescer juntos. Então, as pessoas que querem crescimento na vida pessoal, na vida profissional, nas suas empresas, ou
em você mesmo, enquanto autônomo, enquanto pessoa, se você assimila a liderança de fato e quer conduzir as pessoas e mostrar o caminho para as pessoas, você é um líder socialmente responsável. Porque não adianta olhar só para o próprio umbigo, crescer, ter resultados, se quando você olha para trás não tem ninguém vindo junto com você. Exatamente. Você está sozinho lá. No mundo, principalmente agora, nessa situação que nós temos vivenciado, né, temos vivido, está mais claro, tá cada dia mais claro que sozinhos a gente não consegue fazer as coisas. A gente precisa de união, a gente precisa das pessoas. Isso funciona em qualquer âmbito da nossa vida. Então, essa ideia, né, é uma ideia bem agora jogando a coisa para um aspecto bem maior, né? É uma ideia de pós-capitalismo mesmo. É como se você pegasse o capitalismo e tirasse o suprassumo dele. O suprassumo dele, né, seria isso. Vamos gerar negócio, vamos gerar riqueza, vamos fazer com que todas as pessoas cresçam, mas vamos dar a mão a todo mundo e vamos todo mundo para cima. E eu acredito muito nisso. É isso que me movimenta. Acredito bastante nessa visão também, até porque o próprio vírus ele veio para mostrar isso, né? A vacina ela não tem efeito se ela não for aplicada na população inteira. Então não adianta vacinar se a população ao meu redor não vacinou. O vírus continua circulante. Olha o tamanho da lição que isso vem trazer para a gente. E é realmente isso. A gente precisa olhar a sociedade ao nosso redor. A gente precisa entender que existem extremos, existem polos, e isso tudo precisa ser trabalhado. Mas vamos entender um pouquinho mais aí. Dentro da metodologia do Mastermind, ela se baseia no estudo profundo aí do Napoleon Hill, que está um escritor um dos mais famosos de leituras sobre negócios. Fala um pouquinho sobre o Napoleon Hill, sobre a pesquisa que ele fez, como que isso fundamenta o trabalho da Mastermind. Bacana. O Napoleon Hill, ele foi um cara visionário. Quando ele tinha 25 anos, ele era um jornalista americano e teve uma oportunidade de entrevistar o homem mais rico do mundo daquela época, que era o Andrew Carnegie, que era um magnata do aço. E quando ele chegou frente a frente ao Andrew, ele perguntou para ele qual que era o segredo do sucesso. E como que era ser um mastermind. Naquela época, né, e até hoje é usado, o termo mastermind ele serve para designar pessoas que têm resultados acima da média. Então eles já usavam esse termo, que era advindo ali da mente mestra que foi criada quando George Washington fundou os Estados Unidos. Então é um princípio que existe há mais de 250 anos, o princípio do mastermind. E o Napoleon Hill, em 1908, ele teve a oportunidade de estudar novamente o poder que essa aliança de mentes, né, que esse mastermind tinha. E aí o Andrew, depois que ele recebeu essa pergunta, eles conversaram durante 3 dias e eles organizaram uma pesquisa. Ele ficou sem palavras para responder se havia um segredo para o Napoleon Hill. Ele disse, olha, eu tenho alguns amigos e se nós conversarmos com ele, talvez chegaremos aí a um ponto comum. E esse ponto comum resultou na pesquisa de 20 anos, de 1908 a 1928, que o Napoleon Hill fez. 20 anos de pesquisa. Né? E o Andrew virou para o Napoleon Hill e disse, olha, você tem que ficar 20 anos pesquisando as pessoas. Por que 20 anos? Ele disse que o sucesso não acontece de um dia para o outro, da noite para o dia. Às vezes as pessoas elas jogam na loteria, às vezes elas recebem heranças, ou então abrem empresas, passam 1, 2, 3 anos, é só sucesso. Na primeira crise, no primeiro desafio que acontece, as empresas quebram e essas pessoas voltam àquela condição. Agora, quem fica 20 anos tendo resultados acima da média, essas pessoas sabem o caminho das pedras. Né? Então, foi o parâmetro que ele usou para chegar nessas pessoas. Salvo engano, eu não tenho certeza, mas eu acredito que foi em um dos seus podcasts lá no Spotify, Quem Pensa Enriquece, que eu ouvi você falando uma frase que diz assim, estar sem dinheiro é temporário, né? Ser pobre ou rico é um estado de espírito. Nossa, isso foi marcante demais para mim. Eu acho que foi mesmo, não foi? Algum podcast seu? Foi.
lá tem, de fato, Tem essa tudo a fala. ver com isso que você está falando, né? Porque a riqueza, ela não é a quantidade de recursos que você tem, mas a atitude mental que você utiliza, como você lida com o dinheiro, né? Exatamente. E o mais legal, eu citei hoje lá na nossa apresentação, né, é que o parâmetro que o Napoleão Hill usou foi o ter ou não ter dinheiro. Né? Ele conversou com as 500 maiores fortunas dos Estados Unidos e mais de 16 mil empresários. Então é uma pesquisa de 20 anos com 16 mil pessoas. Não, Uhum, não é um artigozinho de jornal qualquer que está dizendo ali, chamando aquele de leis do êxito. É um trabalho muito consistente. E o mais legal é que, no final das contas, ele percebeu que nenhuma daquelas características, né, nenhuma das 17 leis do ex, tem a ver com o dinheiro. E aí, quando eu digo isso, as pessoas que já conhecem as leis falam, mas e o hábito da economia? E o saber lidar com o dinheiro? O saber lidar com o dinheiro é o que você faz com o dinheiro, né? E não quer dizer que não é se você tem ou não tem, mas é uhum, o comportamento que você tem quando ele está na sua mão. Né? Tem gente que gerencia muito bem 5 mil reais e tem gente que gerencia muito mal 100 mil reais. uhum. Então, independente da quantidade de dinheiro, de fato, o comportamento é que vai interferir. E aí, o Napoleão Hill ficou muito famoso porque, terminando a pesquisa, ele, em 28, em 29, teve a quebra da Bolsa de Nova York, e o Frank Delano Roosevelt, que é o segundo Roosevelt aí da história americana, né, ele era o presidente na época da Depressão de 29, e ele convida o Napoleão Hill para ser assessor político dele. E o Napoleão Hill passa 20 anos, porque o Frank Roosevelt foi o presidente americano que mais tempo ficou governando os Estados Unidos. Ele ficou 4 mandatos. Então, foi o responsável pela recuperação econômica dos Estados Unidos. O Napoleão Hill teve participação imprescindível nesse processo americano. Né? E no livro O Seu Direito de Ser Rico, o Napoleão Hill conta essa história, como foi esse processo. E o mais interessante de tudo é você perceber que ele ganhou, ele estava surfando na onda, né, na crista da onda. E você pensa, o cara teve a oportunidade de conversar com as lideranças mais importantes do país, porque ele estava na cúpula, ali com o presidente. Uhum. O livro mais vendido de 2020 de negócios foi O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que foi escrito em 1938. 1930, Nesse livro, entendido agora. isso, isso. Nesse livro, o Napoleão Hill, eu não vou contar o livro aqui, dá outra live, inclusive, só para falar desse livro. O Napoleão Hill já faz citações a respeito de pandemias, a respeito de crises, como que essas situações influenciam as pessoas de forma negativa. Né? O que a gente deve fazer para passar por cima, para vencer esses desafios. Se eu falar muito, eu entrego a essência do livro aqui, mas vou deixar isso no ar. Né? É, Então, é algo muito atual, sabe, Rafael? O Napoleão Hill, ele é fantástico, vale muito a pena conhecer, porque é muito atual mesmo. legal, legal. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho aí algumas dicas bibliográficas aí de livros, leituras, o que você tem para indicar. Nós temos mais alguns amigos chegando aí. Eu não vou conseguir dar oi para todo mundo aqui, que entrou muita gente. Mais um oi geral para todos vocês. Essa é uma live que nós estamos fazendo no grupo BNI Prosperidade. Nós somos membros. Meu nome é Rafael Jesus. Eu sou o coordenador de educação do grupo. Estou aqui fazendo entrevista com um especialista dessa semana, que fez a apresentação principal no nosso grupo. O Danilo Assis está representando a Mastermind. O nosso grupo se encontra todas as terças-feiras de manhã, de 7 às 8h30. Se você quer conhecer, só mandar um direct para a gente te mandar um convite. É gratuito, é online. Bom, Danilo, vamos lá. Vamos falar de uma maneira mais prática nesse. A gente entendeu aí qual é a missão do Mastermind, a gente entendeu em quais estudos o Mastermind se baseia e o que ele leva de fato à prática, o que ele leva para os líderes, para as empresas, quais são os resultados atingidos dentro dos negócios com isso. Os nossos treinamentos, Rafael, principalmente o Mastermind Lince, né, que é o nosso
treinamento mais vendido no Brasil todo, que é o treinamento de liderança, de inteligência interpessoal e de comunicação eficaz. Ele trabalha, na verdade, 4 pilares. Então, nós entregamos as 17 leis do êxito, distribuídas em 4 pilares, que é a liderança situacional, que é a habilidade que nós temos de tomar decisões frente a situações que a gente não espera. E eu quero dar uma ênfase nesse pilar aí daqui a pouco. Com certeza, vamos trabalhar ele. A inteligência interpessoal, que é a habilidade de lidar com as pessoas. A inteligência emocional, que é a capacidade que nós temos de gerenciar as nossas emoções, né? De preferência quando a gente já conhece o outro, tendo a inteligência interpessoal desenvolvida. Melhora ainda mais esse retorno, né? A gerência das emoções com base no comportamento das pessoas. E a comunicação eficaz, né? Que é a habilidade que nós temos de argumentar, de contra-argumentar e de usar a nossa linguagem, a nossa comunicação para potencializar os nossos resultados, seja na influência, nas vendas, na oratória. A comunicação eficaz é imprescindível. Na prática, quando você perguntou na prática, eu lembrei muito da dica da semana, né, da dica que eu dei lá no post. E você começou falando de atitude mental positiva. Eu penso que dá para a gente caminhar em tudo isso aqui. Vamos. No que eu quero te falar. E você também falou de liderança. Olha que legal, de política. Eu estava lembrando, o Victor Pessoa apareceu aqui, deu um tchauzinho, e eu lembrei que o Victor Pessoa foi um cara que influenciou muito a minha instrução dentro do Mastermind. E o Victor uma vez falou comigo assim: Danilo, eu estou lendo um livro que se chama Meditações, do Marco Aurélio. E aí eu li esse livro, mas eu li ele de uma forma muito rápida, sabe? E comecei a revisar esse livro, que eu comecei a estudar um pouco mais de filosofia, e agora as coisas estão vindo de uma forma muito mais interessante para mim. O Marco Aurélio, ele era um imperador romano. E o Marco Aurélio, ele tinha o hábito de escrever as meditações dele. E teve um dia que ele escreveu, não sei se eu vou lembrar exatamente as palavras que estão escritas lá, mas ele disse assim, e ele dá dicas, sabe? Dicas práticas. Ele diz o seguinte: diga para si mesmo todas as manhãs: eu sei que hoje eu vou me encontrar com um ingrato, com um grosseiro, com um velhaco, com um invejoso, com um ignorante, etc, etc, etc. E eu não temo que eles me causem mal algum. Ele repetia isso todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã. E aí você fala, nossa, mas é como se ele colocasse uma atitude pessimista na cabeça dele, né, o tempo inteiro. Hoje eu vou me encontrar com um ingrato, hoje eu vou me encontrar com um grosseiro, hoje eu vou me encontrar com um invejoso. E na verdade, o que ele estava fazendo, o que ele estava contando para a gente, é que a gente deve antecipar as coisas, que a gente deve estar preparado. E quando eu penso nos treinamentos, né, o treinamento é a melhor preparação que existe para você fazer qualquer coisa. Se você está treinado, você está cada vez mais apto para responder de forma pronta, de fato, né, imediata a qualquer coisa que acontece. Então, o que ele queria dizer? Na verdade, tem muita gente que pensa que isso é um pensamento pessimista, mas, na verdade, o que ele está ensinando para a gente é como tomar decisões frente a situações que nós não esperamos. Isso é liderança situacional. E a dica que eu dei da semana, né, que é a maior competência que um líder tem, tomar decisões. E nós, seres humanos, temos um baita desafio. Eu penso assim, a função de fato dos diretores, dos CEOs, a função dos executivos é tomar decisões. E as decisões impactam diretamente muitas vidas, financeiramente, socialmente, impactam muitas coisas. E é preciso muita responsabilidade para fazer isso. E o peso dessa responsabilidade muitas vezes é grande. E um dos maiores desafios que o ser humano tem é a tomada de decisão. Ele pode até escrever tudo, ter tudo na planilha, mas na hora que ele vai tomar a decisão, dá um frio na barriga, uma coisa assim, né? Porque o Marco Aurélio... Necessariamente você está abdicando os outros, né? Exatamente. A palavra decidir quer dizer degolar. Então, toda vez que você degola alguma coisa, fica uma parte para um lado, outra parte para o outro. Você tem que abrir mão de alguma coisa. E isso dói muito. E nós, seres humanos, queremos sempre que as coisas aconteçam da melhor maneira.
esse é um pensamento positivista, Uhum. que é diferente de atitude mental positiva, porque na nossa vida não acontece só coisa boa. Uhum. Agora, se eu penso que eu vou encontrar uma pessoa feliz, que eu vou encontrar alguém que vai me fazer bem, que eu vou encontrar um bom negócio ali na frente, provavelmente eu vou gerar frustrações em mim, porque a vida não é assim. Uhum. Agora, se eu penso que situações ruins podem acontecer e eu tenho que estar preparado para resolvê-las, para passar por cima delas da melhor maneira possível, a fim de trazer harmonia para o meu entorno, para o meu ambiente, para o meu dia, Uhum. aí sim eu estou praticando, de fato, a atitude mental positiva, pode ser o estoicismo, você pode pensar o que é qualquer coisa dessa maneira, mas é uma forma muito legal de planejar e de decidir. Então a dica que eu dei, né, ela tem uma parte disso, que é toda vez que você tiver que tomar uma decisão, faça uma análise prévia, analise o futuro, pense então, jogue para sua mente o que de melhor pode acontecer se eu tomar essa decisão? O Uhum. que de pior pode acontecer se eu tomar essa decisão? E aí você cria esses cenários e vai anotando ali. E depois você pensa, o que de melhor pode acontecer se eu não tomar essa decisão? E o que de pior pode acontecer se eu não tomar essa decisão? Porque aí você consegue colocar na balança, você consegue enxergar qual é o impacto que vai gerar. Sim, de forma mais Né? E aí, né? Quando a gente coloca no papel, a gente tira o problema da nossa cabeça e tem ele na nossa frente para visualizar de fato. Isso já ajuda bastante. exatamente, a enxergar a solução, né, antes do problema acontecer. Então, quando acontece aquela situação, você já está pronto, você já está preparado. É isso que nós fazemos dentro dos treinamentos. Né? Nós criamos situações análogas à vida. A gente põe as pessoas em situações que elas vão ter que suar mesmo ali no treinamento, mas na hora que acontece a situação na vida, ela já está pronta, ela já criou um caminho, um caminho neural ali, fisiológico até, né? Se às vezes antes você sentia medo, agora você tem um método, agora você tem uma técnica, você sabe como vai começar, como vai ser o desenvolvimento e como vai terminar. Então, só para última, para fechar esse tema, né? O Marco Aurélio escreveu as meditações, se eu não me engano, no ano 161, né? No século II. Então, tem aí 1.800 anos que isso está escrito. Né? E o Napoleon Hill, eu acredito muito que o Mastermind, na verdade, é uma escola muito estoica, se for pensar. Né? Nós somos uma escola que mostra como você tirar todo esse conhecimento que ele deixou e transformar isso em ação, transformar isso em prática. E a base do estoicismo é a ação. Legal, Eu gosto muito dessa área. E é pegar exatamente igual você comentou, todos esses conhecimentos e trabalhar isso em habilidades e atitudes para serem utilizadas na prática nas situações que de fato acontecem no nosso dia a dia. Eu já fiz o treinamento Mastermind Lince com o instrutor Vitor Pessoa, mas de todas as formas, eu penso que é muito importante a gente não só adquirir esse conhecimento, mas a gente vivenciar ele, igual você falou, de criar caminhos neurais para quando isso acontece no nosso dia a dia, a gente já experienciou, já vivenciou e já tem alguns gatilhos do que fazer, como fazer. Porque na hora que a emoção ela toma conta e a gente não está preparado para aquela situação, não tem estratégia que funcione. Né? Então, como diz, né? Ou tem uma frase bem bacana que eu já ouvi também, fala assim, ou você diminui os seus sonhos ou aumenta as suas habilidades. E é isso que o Mastermind vem trazer, aumento de habilidades no sentido de lidar com as pessoas, lidar com as situações, lidar consigo mesmo, né? Lidar com as suas emoções. Grande parte do treinamento Mastermind, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, é a liderança pessoal. A gente consegue liderar as pessoas quando a gente consegue liderar a nós mesmos. Fala um pouquinho sobre isso, Danilo, assim, a importância dessa liderança pessoal. Você falou o hábito são aquelas coisas que habitam em nós. Como que essa liderança pessoal, como que esses hábitos, como que isso transforma o nosso entorno e gera autoridade para a gente trabalhar? Essa pergunta também ela acaba gerando muita reflexão lá e vai ao encontro dos estoicos também, que eles
eram os filósofos do autocontrole, né? E o autocontrole, a própria palavra já diz, né? O autodomínio. E o Napoleão Hill trabalha muito isso nos seus livros. E por exemplo, o ter a capacidade de buscar coisas positivas nos reveses que a vida traz para você. Isso é atitude mental positiva, mas esse pensamento é uma decisão que nós tomamos. Uhum. Né? Então você tem que estar de olho, sempre vigilante, inclusive. Você tem que estar vigilante consigo mesmo. E o líder, ele precisa de fato chamar esta responsabilidade, sabe? A responsabilidade aumenta demais quando você começa a se autoconhecer. Quanto mais você entende como você é, quanto mais você entende como as pessoas te veem, quanto mais você entende como você age e reage a determinadas situações, você pode se lapidar, né? Melhorar os seus comportamentos, melhorar as suas reações e entregar de forma consciente essas atitudes, essas ações. Quando você pensa que a palavra responsabilidade, né, é dar respostas com habilidade, as pessoas elas estão te olhando. Liderança é uma vitrine. É uma vitrine e as pessoas estão prontas para jogar pedra mesmo, é de vidro, porque elas estão te observando. Independente se você quer ou não quer, elas estão te observando. E se você quer entregar alta performance, você, na sua atuação profissional, você tem que estar de olho em tudo que você faz, porque pessoas dependem de você. E aí tem muita gente que às vezes pergunta, nossa, Danilo, mas isso soa como se eu tivesse que viver um papel. Ó, eu vou ser bem sincero para vocês. Se vocês querem ter alta performance e ser profissionais, pode até ser que no início você vai ter que viver um papel. Mas se você não introjectar esse papel na sua vida, a sua liderança não vai se sustentar. Porque se na sua casa você faz uma coisa, na sua vida profissional você faz outra, em algum momento a máscara cai, né? Exato. A máscara cai. E as pessoas te veem, elas te enxergam, e dizem, olha, o que estava dizendo não é aquilo que realmente diz. Então, isso, eu acredito muito que é o que cria a credibilidade. Sabe? Você pode até confiar na pessoa num primeiro momento, mas a credibilidade vai ser fruto de várias ações repetidas que a pessoa vai construindo ali. Sim, e isso tem a ver com um pouquinho que a gente falou ao longo desse último mês, sobre a congruência de você pensar, falar e agir no mesmo sentido. A expressão verbal, a expressão não verbal, tudo que você expressa, a forma como a sua postura, tudo isso tem um impacto direto na sua liderança. A sua imagem e as suas ações, elas chegam muito antes da sua voz, da sua fala. A Cíntia Peixoto perguntou aqui se o treinamento é voltado para o lado profissional e pessoal. Fala um pouquinho como que isso pode trazer resultados positivos tanto no lado pessoal quanto no lado profissional, Danilo, para frente. Essa pergunta, a resposta dela complementa a última pergunta que você acabou de fazer, né? Com relação ao autocontrole. O nosso treinamento de liderança, ele é um treinamento que acontece em 12 módulos, em 12 sessões. E se nós pegarmos de uma forma bem macro, as primeiras 6 sessões, elas trabalham esse desenvolvimento do líder de si mesmo. Você começa a olhar para dentro de você, se entender melhor, trabalha a autoliderança, o desenvolvimento de habilidades que te levam a avançar. Derruba alguns medos, desenvolve a autoconfiança, desenvolve a personalidade agradável, e aí você acaba olhando para dentro de si e percebendo o que você precisa ajustar, né? E aí você começa a entender, olha, eu estou me liderando melhor. Agora eu posso influenciar o meio que está à minha volta. E aí a segunda parte do treinamento, ele é um MBA de liderança aplicada, vamos dizer assim, porque Exatamente. ele começa a tratar técnicas que estão voltadas para gestão de pessoas, para influência, para como você transmitir as suas ideias de uma forma mais eficaz, né? Como discordar das pessoas de forma profissional, que é algo que é fundamental, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. A gente vê que as pessoas não têm habilidade de discordar e isso acaba sempre gerando muita polêmica, né? Então, quando você tem essa técnica, quando tem a habilidade, as coisas acontecem de uma forma melhor. Então, o treinamento, ele é para você passar por esse caminho do aprendizado.
né? E não tem jeito de separar o lado pessoal do lado profissional. O que o Napoleão Hill descobriu, com base aí na ideia de que quem tinha dinheiro era quem tinha sucesso, é que o nosso comportamento é que muda o nosso faturamento. E que na roda da vida é impossível você separar o lado pessoal do lado profissional, porque a essência da pessoa, enquanto ela é profissional, enquanto ela é pessoal, é a mesma. Então é o mesmo tronco, é a mesma base, é o mesmo cerne. E esse Então não tem jeito, tem que estar ligado. influenciar o nosso entorno, influenciar as pessoas, de fato, não tem. Você não precisa necessariamente ter uma equipe, né? Isso serve para o seu gerenciamento da sua, vamos dizer assim, dos seus relacionamentos pessoais, dos seus relacionamentos familiares, dos seus relacionamentos conjugais. Isso serve para os colegas de trabalho, não necessariamente precisa ser uma relação hierárquica superior, mas isso ajuda a desenvolver performance, resultados no meio onde você está. Né? A forma de comunicar as coisas faz uma brutal diferença. Né? E Danilo, eu vou entrar no último ponto, porque isso tem uma questão mais prática. É igual eu comentei, a gente não entra no assunto político, futebol, religião, nesse sentido aqui no Melino, não é para discutir, mas é importante a gente observar alguns exemplos que a gente está vendo aí na televisão, a gente acompanha o resultado que isso traz a público, e tirando a ideologia política, mas, por exemplo, a gente analisando o comportamento frente aos problemas, por exemplo, na principal potência do mundo, nos Estados Unidos, inclusive assim, um país de onde veio toda essa metodologia, então, com certeza, para eles, isso é até mais profundo, né? A gente avaliando aqui dentro do nosso país, e historicamente, como que essas lideranças mais autoritárias, mais responsivas, o que isso traz para as organizações e quais outros bons exemplos de lideranças que você vê, ou que você pode exemplificar para a gente. Porque a liderança de fato é cuidar das pessoas para que as pessoas gerem resultados, né? E não passar por cima das pessoas. Fala um pouquinho para a gente desse cenário, porque é uma coisa que a gente está acompanhando todos os dias no jornal, e como que a gente consegue ter uma visão crítica disso, do comportamento, tirando a ideologia política. Nossa, essa pergunta, ela é especial, viu, Rafael? Quando a gente pensa nas empresas que despontam hoje no mercado, vou usar as empresas como exemplo. Você vai ver que existem eu vou arriscar aqui um chute, 100% delas, uma cultura de liderança de verdade. Principalmente quando elas estão no mercado há muito tempo. Uhum. O caso, por exemplo, da Ambev, né, que é a nossa representante aí. Eles têm uma cultura muito forte, eles têm uma cultura de negócio muito forte, e é uma das poucas empresas no mundo, que, ao saírem do Brasil, mantiveram a cultura brasileira. O que a gente costuma ver eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha, tem vários amigos que trabalham na Novo Norte, que é uma empresa norueguesa. Uhum. Então, ela tem polos na China, polos nos Estados Unidos, e polo lá em Montes Claros também. E aí, eles contam que a cultura lá dentro é norueguesa, independente do lugar que está. Uhum. Então, a Ambev, ela levou a cultura brasileira para os outros lugares. Isso é você se impor, é você colocar aí os veios, né, que geram de fato o ouro, né, que gera ali a riqueza do seu negócio para funcionar. Quando a cultura está bem estabelecida, ela vai dar muito certo. Uhum. No pensamento político, o que eu acredito que nós estamos vivendo é um medo talvez do desconhecido, das coisas erradas que já aconteceram na história do nosso país, na história dos Estados Unidos, um medo que foi também, eu acredito muito, tem que ter cuidado com essas palavras, né?
Um medo que talvez, assim, ele foi vendido para as pessoas. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, né? No Brasil, a gente pode falar com toda certeza que para nós não foi vendido. De fato, aconteceu. Mas talvez lá nos Estados Unidos, o combate a alguma coisa, né? Sempre se vende o combate a alguma coisa. Uhum. Então, aqui no Brasil, teve o combate a uma coisa. Lá nos Estados Unidos, o combate a outra. E essas figuras autoritárias, elas acabam aparecendo nesses momentos. Quando a população está movida pelo medo, essas figuras autoritárias acabam gerando no consciente coletivo um ar de segurança. E as pessoas acabam se agarrando aí. Nossa, E aí, quando essas empresas, ou quando as pessoas excelente. percebem, quando as pessoas percebem que a coisa não está indo do jeito que elas imaginavam, né, aí começam as reflexões, de fato, começam as pessoas a voltarem. Isso é o bonito da democracia, né, se nós formos pensar. Estamos passando por um momento muito desafiador hoje, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Não posso dizer com relação a como que está lá, né, mas dizendo como está aqui, eu penso que a população está enxergando o que está acontecendo, né, essa polarização, essa falta de união. Eu creio que tudo isso prejudica muito o andamento das pessoas, o andamento das empresas, o andamento da vida das pessoas. Eu vou até complementar um pouco mais com o que você disse, né? Esse medo do inconsciente coletivo, ele acaba gerando essa paralisação nas pessoas, deixando mais vulneráveis, né? Então, nesses momentos, igual você falou, uma voz mais forte, alguma coisa nesse sentido, acaba trazendo uma falsa sensação de segurança. E no primeiro momento acaba se tornando um pouco mais seguro, mas logo a gente vê que esse tipo de autoritarismo você liderar de forma autoritária e não passando autoridade. É uma forma que ela rapidamente sucumbe, porque não tem... a gente percebe que isso acaba não tendo uma cultura de se envolver as pessoas, de se ouvir as pessoas, de se debater. É uma cultura de discutir mais do que debater. Então, é algo que a gente observa mesmo e acontece no mundo inteiro, né? Acontece na presidência dos Estados Unidos, por exemplo, na presidência do Brasil. Isso acontece em várias empresas, isso acontece em várias famílias. Então... eu penso que o exemplo, talvez é um exemplo real, factível ali, mas pode ser, em comparação com o país, pode ser até uma analogia mesmo. É só você pensar em casa. Tá todo mundo com medo, tá acontecendo qualquer coisa. Se alguém bate na mesa e fala, vamos resolver, vamos fazer assim. Ou, na hora, todo mundo se sente seguro e vai. Se der errado, todo mundo começa a falar assim, deu muito certo e tal, né? Então, vamos mudar alguma coisa. Eu acredito que é nesse caminho que a coisa vai seguir. Não estou dando sugestão nem nada, avaliando de forma fria mesmo o que está acontecendo e porque impacta a todos nós. Né? Eu tenho certeza se estivéssemos, por exemplo, nessa situação, todos unidos, ou acertando juntos, ou errando juntos, estaremos melhores do que cada um pensando por um lado. Exatamente, exatamente. O André da Aptar aqui, acho que para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento, já foi 50 minutos de live, o tempo passou super rápido, nem percebi, a conversa tá boa. O André está perguntando que dica que o Napoleão Hill poderia dar para esse momento, para lidarmos com esse momento atual. É um momento em que nós estamos lidando de fato com muitas mudanças, muita ansiedade, esse medo novo. Eu vou arriscar uma dica aqui, Danilo, e se for o caso, você complementa. Na sessão que fala como a gente separar as preocupações, né, o controle de preocupações, separar, a gente saber entender se é uma preocupação ou se é de fato uma coisa que vai acontecer, um problema real, né? Muitas vezes a gente se consome lidando com preocupações e não com problemas. Eu acredito que o Napoleão Hill daria algumas dicas importantes, viu, André? Sua pergunta foi excelente. Uma delas, certamente, seria para a gente começar a pensar na diferença entre preocupação e problema. Preocupação é quando a gente coloca a nossa mente no futuro, enxergando as coisas com medo, com incerteza, com dúvida. E aí a gente gasta energia, a gente acaba sofrendo, criando várias
cenas de uma realidade que não aconteceu. Então, viver o presente é encarar os fatos do jeito que eles de fato são e saber que todo problema tem solução. E preocupação, na verdade, ela gasta o nosso tempo e a nossa energia e acaba gerando, em casos até mais graves, até doença. Então, pensar no hoje, no agora, nos fatos, no que temos em mãos para resolver nesse momento, provavelmente Napoleão Hill diria que a gente deveria fazer isso. E mais duas coisas. A segunda coisa é pensar muito na regra de ouro, dar as mãos, de fato, às pessoas enquanto seres socialmente responsáveis. E acredito muito que essa recuperação que nós vamos começar, principalmente, já começamos, mas principalmente depois que a vacina chegar e que essa pandemia tiver sido completamente vencida, vai ser dar as mãos às pessoas, de fato, falar, olha, vamos todo mundo junto, porque a gente precisa colocar o Brasil na posição que ele merece enquanto país, enquanto nação de destaque, como sempre foi. Nós estamos tomando pancada demais nos últimos 20, nos últimos 30 anos. Na verdade, desde 1500 nós estamos tomando pancada, e nós somos um povo que já tomamos muita pancada e merecemos estar numa posição mais elevada. E a segunda é o que o Mastermind, que o BNI faz, principalmente nesse momento. Eu comecei a minha apresentação de hoje falando que o Mastermind e o BNI tinham os segredos do sucesso. Um é a regra de ouro, que é o próprio Giver's Game. E o segundo é a aliança de mentes Mastermind. É saber que nós temos um objetivo. O BNI é prova desse esforço organizado, igual o Victor acabou de falar. O BNI é prova de que quando temos pessoas alinhadas, mesmo numa situação de crise, de pandemia, nós conseguimos gerar negócio, nós conseguimos gerar resultado uns para os outros. Basta estarmos unidos em torno desse objetivo de reconstruir o nosso país, de reconstruir a nossa cidade, o nosso estado e a nossa sociedade. Eu penso que Napoleão Hill daria essas dicas. E, na verdade, eu até arrepio quando eu falo isso, que seria muito legal a gente poder saber de fato o que ele diria. Mas acredito que estaria muito nessa linha. E eu estou muito feliz, viu, Rafa, de ter essa oportunidade de estar aqui falando com você. Lá no Quem Pensa em Enriquece tem uma entrevista com você, os papéis estão alterados aqui. E eu convido todo mundo a conferir o episódio que o Rafael Jesus fala do restaurante Casa Cheia. Bacana demais, bacana demais. Danilo, mas de toda forma, você está sendo um representante do Napoleão Hill aí, respondendo essas dúvidas do André e das outras pessoas que estão nos assistindo, que também vão nos assistir. Nós estamos chegando aí no final da nossa live. Eu gostaria que você desse, Danilo, algumas dicas de leitura e que você fizesse aí o seu merchan final, falando um pouquinho aí do Mastermind de fato, do que a gente explorou um pouquinho mais de uma maneira geral, mas como que faz para fazer contato com você, quando os treinamentos são online, presenciais, como que já tem turma formando, tá? Vamos lá? Vamos sim, vamos começar pelas dicas de leitura. Tem uma aqui. Eu quero recomendar duas. Opa, excelente. Eu tô na casa do meu sogro aqui, mas o meu sogro tá cheio de leituras de Napoleão Hill. Isso aí me deixa muito feliz. A biblioteca dele aqui tá cheia de Napoleão Hill. Eu vou falar de 4 livros, gente. Eu sou padrão 7. Padrão 7 do Enneagrama, gosta de muita coisa. O primeiro livro é o livro mais vendido de negócios da história da humanidade, que é o Quem Pensa Enriquece, o 9º livro mais vendido do mundo, que é basicamente um resumo da história da pesquisa de 20 anos que o Napoleão Hill realizou, que é esse livro aqui, A Lei do Triunfo. O livro mais vendido de 2020 é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Esse eu recomendo para todo mundo. Todo mundo, estudante, de 12 anos para cima pode ler. Excelente. E o último, O Seu Direito de Ser Rico, que conta como é que Napoleão Hill participou dessa recuperação econômica dos Estados Unidos.
ali juntamente com o Franklin Delano Roosevelt na crise de 1929. Os treinamentos Mastermind, eles estão nas cidades que não estão, né, na onda vermelha. Temos turma, sim, em montagem, né? Aqui em Belo Horizonte, nós temos uma turma para iniciar agora em fevereiro. E é só nos procurar. Nós temos treinamentos voltados para desenvolvimento da liderança de alta performance, vendas de alto valor agregado, para você que quer ser um vendedor consultor, para agregar valor de fato ao seu produto, ao seu serviço. Temos o treinamento Mastermind Pleno, que é o nosso programa de liderança, estratégia e negociação em oratória. E se você também quiser fazer algum curso rápido em vendas ou em oratória ou em gestão de crise, nós temos também as opções online. É só entrar em contato com a gente que a gente faz uma consultoria cortesia com você. Vai ser bem bacana. O meu Instagram é o daniloassis.mm. E se quiserem entrar aí também no WhatsApp, mandar mensagem, fiquem à vontade. 31985275759. Excelente, excelente. Eu vou repetir de novo a frase que eu comentei: ou a gente diminui os nossos sonhos, ou a gente aumenta as nossas habilidades. É uma questão de escolha, e o Mastermind está aí para nos ajudar a nos desenvolver em prol dos nossos objetivos, sejam eles financeiros, sejam eles o que for, né, dentro da nossa roda da vida, para a gente chegar mais rápido nesses caminhos, pegando métodos já traçados por pessoas que tiveram sucesso, êxito, a gente pegar de fato os conselhos estruturados e aplicar na nossa vida. Nada melhor do que isso. Eu vou agradecer então a presença de todos vocês. Essa foi mais uma live do BNI Prosperidade, que a Kátia chegou agora. Mas, Kátia, a gente está encerrando a live, mas você pode assistir no IGTV, vai ficar gravado aqui. Encerrando a nossa live aqui, eu já vou postar ele imediatamente. O conteúdo foi maravilhoso. Vocês podem, por favor, seguir também no BNI Prosperidade aqui no Instagram, seguir o Danilo para mais conteúdo. Danilo posta direto no LinkedIn, posta direto no Instagram, posta no Spotify, o Spotify Minuto Mente de Mestre, que é incrível. Todas as semanas a gente tem ali um Minuto Mente de Mestre, uma dica de 1 minuto, e que eu te garanto que vai fazer uma diferença enorme se você ouvir logo pela manhã, tomando um café, vai fazer uma grande diferença no seu dia. Muito obrigado a todos. Meu nome é Rafael Jesus, coordenador de educação do BNI Prosperidade. Agradeço mais essa live, entrevista com o especialista Danilo Assis. Se você quiser conhecer a nossa reunião, todas as terças-feiras, de 7 às 8h30 da manhã, gratuito, online, para a gente trabalhar esse esforço organizado, como diz aí o nosso Vitor Pessoa, essa aliança de pessoas, de mentes, de empreendedores, para a gente construir um país melhor e mais responsável, socialmente responsável. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Esperamos vocês lá no BNI.